Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos a essa questão. Cada um dos gráficos abaixo representa a posição em função do tempo para um movimento unidimensional. As partes curvas devem ser consideradas segmentos de parábolas. No conjunto de gráficos a seguir, está representada a velocidade em função do tempo para 6 situações distintas. Considere que as divisões nos eixos dos tempos são iguais em todos os gráficos. Assinale a alternativa que combina corretamente os gráficos que descrevem por pares o mesmo movimento. Pois bem, então, se visualizarmos os gráficos, inicialmente vemos que temos posição em função do tempo. E os gráficos de A a F são velocidade em função do tempo. Então, a partir desses aqui, teremos que determinar a função da velocidade para cada um deles. Bem, fazendo uma pequena divisão aqui nessas duas, para esses 3 gráficos. Vejamos, o gráfico 1, vê-se que até o primeiro intervalo de tempo temos uma linearidade na mudança da posição, o que indica uma velocidade constante. Bem, a velocidade sendo constante, então determinamos ela como uma linha reta na horizontal. Mas bem, como essa posição está representando, o gráfico está representando um movimento retrógrado, ou seja, sai de uma posição maior que zero e vai para uma menor que zero, então temos uma velocidade constante, porém negativa, menor do que zero. Então, no primeiro trecho, teríamos algo mais ou menos assim, uma linha reta na horizontal. Após o segundo trecho, bem, como isso aqui é um segmento de parábola, completando essa parábola, teríamos algo mais ou menos assim. O que indica, né, como a curva da parábola é voltada para cima, indica uma aceleração maior do que zero. Né? Parábola no gráfico posição indica aceleração. Então, com aceleração maior do que zero, significa que o corpo agora passa a ter a sua velocidade se aproximando para zero, né? E também passando de zero, pode ser, né? Algo mais ou menos desta forma aqui, né? E bem, após o terceiro intervalo, né, outra justificativa aqui para aceleração é aceleração maior do que zero, a linha reta que representa a velocidade passa a ter uma inclinação voltada para cima, né? Bem, na terceira situação temos uma linha reta na horizontal, o que indica que o corpo não saiu de sua posição, ou seja, ficou em repouso. Temos um gráfico semelhante a esse, que seria, no caso, o gráfico C. Tá? Então, já sabemos, para o gráfico 1, temos como par o gráfico C, representando o mesmo movimento. Bem, agora para o gráfico 2. Tá? Bem, para o gráfico 2, temos o seguinte. Inicialmente já temos uma curva. Se considerarmos uma parábola, temos uma aceleração negativa, pois essa parábola é voltada para baixo. Porém, como o corpo ele continua ganhando, tendo sua posição mudada, né? E bem, para o sentido positivo do x, de x, significa que a velocidade aqui ela é positiva, ou seja, maior do que zero, porém sofre uma desaceleração, uma frenagem, né? Então, começamos com um certo valor e, começa com valor positivo e vai diminuindo, até o momento em que agora a velocidade a posição passa a se comportar de maneira linear e ainda positiva. Ou seja, a velocidade passa a ser uma constante. Então, teremos
isto aqui. Tá? Essa primeira parte, pelo movimento ser de frenagem, mas ele não chega a inverter o sentido do movimento, pois ainda avança para o sentido positivo, mas passa a ficar com uma velocidade constante em módulo. Bem, o que melhor representa seria aqui mesmo o gráfico D. Então, para 2, temos o gráfico D. Bem, para 3, para finalizar, temos o seguinte. Inicialmente, num primeiro momento, a velocidade ela é constante devido à linearidade do gráfico posição por tempo e positivo por estar inclinado para cima. Então, inicialmente, temos uma velocidade constante e positiva. Após isso, verificando esse segmento de parábola, observamos o que? Uma aceleração menor do que zero. Tá? Vendo por esse segmento. Vou deixar aqui visível ainda para analisar depois. Mas bem, velocidade menor do que zero. Ou seja, ele começa a sofrer uma desaceleração. Bem, até que ponto? Até a sua velocidade mudar de sentido, pois a partir deste ponto, vemos que o corpo passou agora a se deslocar para o sentido negativo de x, ou seja, o sentido oposto. Então ele teve uma inversão de sentido, mas ainda mantendo uma mudança constante, uniforme na velocidade, algo semelhante a isso, que veremos no gráfico B. Então, para 3, temos o gráfico B. Então, fica 1C, 2D e 3B, o que corresponde à letra A. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!